Olá, muito bom dia. Me chamo Andréa Arcuri e estou aqui para mostrar para você o quão fácil é estar lidando, trabalhando com uma massa sem glúten. Eu passei a receita, nós vamos fazer uma esfirra recheada com recheio de palmito. Eu vou mostrar aqui a massa, eu deixei ela crescendo 24 horas. Estou usando aqui a fermentação natural, o levain, e não haveria necessidade de deixar 24 horas, mas eu gosto do sabor que agrega a massa, né? E assim, é uma massa um pouco mais pegajosa e normalmente eu vou trabalhar ela com a mão umedecida ou a luvas. As superfícies aonde eu vou trabalhar com a massa geralmente leva um pouquinho de água filtrada de preferência, tá? Poderia estar trabalhando com o óleo, o azeite, também é uma possibilidade. Mas a água facilita muito e ajuda a hidratar o seu pão, a sua massa, tá bom? Então vamos lá? Aqui, ó. Aqui eu tenho a minha massa, deixei ela 24 horas fermentando na geladeira. Olha que belezinha a massa, tá? Então é uma massa que vai grudar na superfície. E se eu não trabalhar com um pouco mais de umidade na mão, na superfície onde eu vou lidar, eu vou encontrar dificuldade. Umedeci e olha a diferença. Então, quando você umedece a superfície, quando você vai lidar com a massa, facilita. Estou usando luvas para não gerar aquele desespero de grudar tudo na mão, né? Então, assim, eu tenho aqui a água filtrada, tá? Vou umedecer aqui, ó. Eu tô com um filme plástico dobrado. Eu geralmente pego uma proporção maior do que seria o tamanho de lidar com a massa, né? Ou a quantidade. Umedeço bem. Vou umedecer aqui a minha balança. É importante, deixa eu vir um pouquinho mais pra cá, para que vocês possam ver. Tá, umedeci aqui. Agora eu vou zerar, porque ela vai pesar o que eu colocar ali, tá? Eu vou pesar aqui 100 gramas de massa. Aqui deu um pouco a mais. Então, a minha esfirra, a massa vai conter 100 gramas. Então, eu vou colocar a massa aqui na superfície, uma superfície umedecida, e vou espalhar. Lembre-se, tem que umedecer a mão para que não grude. Vou espalhar a massa aqui. Já no movimento circular, tá? Posso abrir na mão também, mas essa massa é tão delicada e facilita fazer dessa forma, tá? Aqui eu tenho um recheio e eu fiz de palmito e engrossei com biomassa. Então, observe aqui, ó, ele fica bem cremoso, essa cremosidade é da biomassa. Fiz de um dia para o outro, ou seja, fiz um dia anterior e vou ter a medida. Eu gosto muito dessa pá de sorvete, que me dá uma medida muito boa para colocar de recheio na minha esfirra. Então, eu coloco aqui ao meio. Aí você pode estar pondo recheio de carne, de frango, de verdura, fica a seu critério. E a esfirra, a gente sempre fecha ela num movimento triangular, né? Então, eu vou juntar duas extremidades e a terceira aqui, ó. Tá? Como é uma massa muito flexível, então eu tenho possibilidades de moldar ela aqui no jeitinho que eu quiser. Posso fazer redondo, posso fazer uma torta recheada, tá? Existem N possibilidades. Então aqui no plástico fica fácil de eu acertar. A hora que eu for levar na minha assadeira, a minha assadeira aqui não precisa untar. Eu gosto muito de utilizar essa folha de teflon. É uma folha reutilizável, maravilhosa, não precisa untar.
não gruda, ou seja, se grudar vai sair com facilidade, tá? Então tá aqui, ó. Aí o que eu faço? Eu viro na palma da mão e coloco aqui na superfície, virado para baixo a emenda, tá? Enquanto isso, ela vai crescer, vai ficar linda, maravilhosa. Eu já vou pincelar, quero que ela pegue uma tonalidade bonita na superfície. Então eu estou utilizando aqui gemas de ovos. Pode utilizar o leite ou simplesmente pincelar com a água, tá? Então eu aqui vou pincelar a superfície da minha esfirra e vou deixar crescer, tá? Atingir um pouquinho mais de volume. Ela não vai dobrar de volume, tá bom? Vamos aqui repetir o feitio da nossa esfirra. Então a massa, vou pesar 100 gramas. Posso fazer maior também, é que a massa vai crescer bastante. Ela fica muito bonita. Molho a superfície. Vou espalhar aqui a massa, ó. Espalhe uniformemente, mas conserve um pouquinho mais de volume ao meio aqui, tá? Pouquinho só. Então eu espalho, deixo a borda bem acertadinha aqui, o máximo possível. E vou entrar com o meu recheio. O recheio tá frio, viu, gente? Isso é importante para que você possa lidar com essa massa sem encruar a massa, tá bom? Então aqui o recheio, vou fechar a minha esfirra. É um pouquinho de jeito, paciência, porque a massa é delicada assim. Mas não é impossível de você obter aí uma esfirra deliciosa. Então, ó, ela molda facilmente. Tá? Molho bem a mão e viro a minha esfirra aqui. Olha que linda que fica. Eu vou pôr essa parte da emenda voltada para baixo. Posso fazer, por exemplo, bolinhas, né? Grama. Eu espalho bem a massa. Coloco o recheio e vou unir todinha ela aqui, ó. Já que eu quero fazer uma bolinha, ó que facilidade, tá? Depois é só dar uma ajeitadinha na emenda, com carinho, tá bom? Ó, dou uma apertadinha leve, vou ajeitando a massa. A massa é bem delicada, gente, tá? Ó. Posso fazer o formato que eu desejar. Posso esticar um pouco mais a massa, fazer um pão recheado, arredondado, tá? Isso vai depender daquilo que você tem ideia no momento. Então, sempre umedecendo a superfície. Né? Vou pegar um tanto de massa que eu necessito. E como eu falei, como é uma massa bem versátil, além do pãozinho, eu posso estar fazendo a massa de pizza, por exemplo, tá? Então, 100 gramas aqui. Vou esticar a massa. Posso usar até a outra superfície para trabalhar, ó. Acerto as bordas, deixo bem uniforme. Ela aceita bem a pressão e moldar, né, com as mãos. Tá? Então daqui vai para a assadeira, ou posso esticar direto na assadeira
preparo a massa da pizza. Posso preparar primeiro com um pouco de molho de tomate, né, a base, asso, tiro de novo, eu pré-asso, né, não vou assar ela totalmente. Aí eu coloco o que eu preciso de recheios e volto ao forno, tá? Então, uma massa super versátil. Um pãozinho, por exemplo. A minha dificuldade às vezes é expressar para a pessoa a forma de trabalhar com a mão, né? Uma massa comum com o glúten, você trabalharia esticando. Então você pega, puxa e estica, apertando com essa base da mão. Já essa massa aqui é mais difícil trabalhar dessa forma, mas não é impossível, tá? Eu poderia estar untando a bancada com a farinha de arroz. Farinha de arroz. Poderia estar colocando a massa, né, nessa farinha, esticando. Ó, estico e depois vou trabalhar. Então eu revesti com a farinha de arroz e agora eu vou trabalhar. Estico, enrolo, estico, enrolo. E vou moldando o pãozinho. Isso é uma opção também. Se eu não tenho muita prática, então o que eu posso fazer aqui, ó? Eu enrolo e aperto nessa superfície. Enrolo, aperto, enrolo, aperto, enrolo. E aqui eu tenho o meu pãozinho enroladinho. Então a daqui ele vai pro forno dessa forma e vou trabalhar como eu quiser a massa, tá bom? Lá, só lavar a mão aqui. O meu forno está pré-aquecido, tá? Coloquei 200 graus e assim que a massa atingir o seu ponto, ela vai direto para o forno. Na realidade ela não vai muito quente, tá? Até porque o dia não está quente. Então assim, eu vou trabalhar com a massa um pouco mais fria, facilita trabalhar com ela um pouco mais fria. E assim que ela atingir o ponto, vai para o forno. Então mais uma vez aqui, ajudando você a entender. Eu vou esticar a massa da esfirra. Estico, posso esticar um pouquinho mais ela a título de facilitar a dobra. Tá? Então, vou deixar ela aqui um pouquinho maior que a minha palma da mão. Vou entrar aqui com o recheio. Lembrando que pode ser o recheio da sua preferência. Como é uma massa que às vezes fica um pouco mais seca, eu preciso que o recheio seja um pouco mais úmido. Então, por isso eu fiz ele com creme de biomassa, tá? Então aqui assim, ó, vou centralizar ele, vou fazer uma dobra, ó, uma dobra, aqui eu deixo aberto. Vou fazer a outra dobra, sobrepondo, ó, e a terceira dobra, tá? Então, de alguma forma, não é nada num padrão convencional que você teria do feitio de uma esfirra com massa tradicional, tá? Mas é uma massa que molda, você não vai ver nem a emenda, tá? Ela vai ficar de um jeito assim maravilhoso, ó. Então ela fica fácil de moldar, fácil de deixar no formato da sua esfirra, pode fazer o tamanho que você desejar, tá? A quantidade de recheio também vai depender de você. Não exagere, porque depois fica difícil de emendar a massa, né? Essa emenda que teve aqui, aí começa a vazar o recheio, não dá certo, porque ele vai acabar se misturando com a massa que é delicada, tá bom? E aí eu vou depositar na superfície, moldo de novo o desenho dela. Então a parte lisa, que não tem emenda, vai ficar para cima. Caso a emenda venha a evidenciar ou aparecer, ela está na parte de baixo, tá bom? E aí, vai na assadeira, vou pincelar com ovos e forno. Até já!
pincelando com ovos, pode deixar ele pincelar com leite vegetal ou leite de vaca mesmo, isso fica a seu critério. Eu sou do princípio que você deve utilizar aquilo que de alguma forma você tem em casa e está habituado, a princípio. A intenção é que você possa ir mudando, aprimorando essa condição da saúde, né, com ingredientes saudáveis, tá bom? Então, aqui a opção. Se você não passar nada, ela vai dar um dourado bem suave na sua massa, mas não vai ficar feia, tá? Muito bonita também. Aí, aqui assim. Vou assar para que você possa ver uma massa sem recheio nenhum e sem pincelar os ovos, tá? Para você ter uma noção de como fica. Então ela é uma massa bem versátil, delicada assim, uma massa que fica legal, saborosa, tá? Se for o caso, volte o vídeo aí atrás, a edição para a primeira, né? E assista o vídeo completo, pegue todos os ingredientes para que você possa testar uma receita aí na sua casa. Bem, aqui já chegou essa condição de pincelar com ovos, a massa já está começando a desenvolver no crescimento e daqui ela vai para o forno, tá bom? Já está aquecido o meu forno a 180 graus. Como é um forno elétrico, eu vou espargir uma única vez a água. Porque eu quero que fique uma massa mais úmida, não tão seca. Se eu fizesse um pãozinho como francês, eu espargiria um pouco mais de água para que ele pudesse dar crocância na casa. Depois eu volto com os esfirrapães. Então, olha aqui, ela já está crescendo. Olha que bonita. Deu aqui 5 minutinhos de forno, tá? É uma massa legal, fica bonita, ela fica muito fofa. Eu vou ensinar depois de terminar o assado como você vai manter essa maciez da massa. Bom, aqui uma outra sugestão para você, enquanto a nossa massa está terminando de assar ali, eu vou colocar aqui uma sugestão. Eu vou utilizar grãos, multigrãos, e também a própria farinha de arroz. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou modelar um pão. Vou abrir a massa, acertando as beiradinhas. Vou enrolar o pão, como se eu fizesse um rocambole, tá? A massa é bem mais delicada. Vou pôr aqui no grão, multigrão, e vou rolar aqui a minha massa, ó. Vou cobrir ela com grãos, tá? E vou levar aqui na assadeira. Para esse método aqui, eu vou utilizar, ó, uma assadeira furadinha, tá? Então, a opção aqui de você fazer tanto a massa, a esfirra, fazer aí praticamente a pizza e pães. Não é uma massa muito versátil, eu posso fazer o que eu quiser. E aqui eu utilizo, por exemplo, a espátula de silicone para ajudar a manter o molde do pãozinho, ó. Tá? Esse aqui tá recheado com palmito, esse tá sem recheio, esse aqui também sem recheio. Tá? Depois que você prepara dessa maneira, você vai trabalhar aqui o corte do pãozinho, que eu já mostrei em outros vídeos, tá? Então eu posso cortar o pãozinho, lembrando que é bom molhar a ponta da sua
da sua lâmina, tá? Então eu corto o pãozinho do jeitinho que eu quero, para que ele possa sair do forno desenhado. Se tem recheio, eu não vou recortar, porque eu posso, de alguma forma, estar abrindo o recheio e vai sair muito forte, tá bom? Daqui a pouco a gente volta aí. Chegada a hora aqui, já preparei a finalização da minha esfirra, uma água filtrada e o meu pincel. Agora eu vou retirar do forno. Olha que lindo que fica, que linda. Então, logo que eu tiro do forno, eu vou pincelar uma a uma com um pouco de água. Dessa forma eu mantenho a umidade e a maciez na massa. Isso tem que ser água filtrada, viu? Uma vez pincelada, esse calor que ainda tem, né, na massa, ele vai absorver essa umidade, mas não pode exagerar, tá bom? Eu pincelo bem. Quando você está pincelando, você observa os cantinhos que não foram passados, não dá para passar. Ela apresenta com uma textura diferente, a cor diferente. E aí, a sua esfirra está pronta, tá? Eu vou sacrificar uma aqui, para que você possa ver. Difícil, né? Ó aqui, que bonitinha. Que linda! Ó, deixa eu desligar o motor para que você possa ver. Então a massa quando sai tá crocante, tá? Olha que linda que fica. Super macia, muito gostosa, saborosa, tá? Então quando ela sai, ela tá dura, crocante. Se você esperar mais alguns minutos, porque você hidratou, essa hidratação vai ajudar a manter essa umidade na sua esfirra, tá? Então, para que ela esteja macia, é preciso que espere um pouquinho para que ela fique no ponto, tá? Então, saiu do forno, eu pincelei com a água. Então, isso aqui é o que eu falo quando sai o excedente, né, na massa. Então, precisa saber bem quando fecha a massa para não ocorrer essas condições, tá? E é isso aí. Eu espero que você tenha gostado da sugestão. E qualquer dúvida, deixe aí uma pergunta, né? Ponha uma atividade a mais para você, então ative o sininho, curte, deixa seu joinha, tá? Coloque uma mensagem ou faça uma pergunta daquilo que você precisar em relação às massas. Existem uma variedade muito grande de massas para serem feitas dentro dessa culinária sem glúten, tá? Tem uma infinidade. Então até a próxima e muito obrigada por me acompanhar. Eu estou de volta aqui com você só para mostrar, né, que além da esfirra que a gente fez, uma esfirra low carb recheada de palmito, tá? Nós fizemos também pães, os pãezinhos. Então vou tirar aqui já do forno. Eu gostaria que você observasse. Como eu quero um pão crocante, então eu não vou umedecer o pão. Como a esfirra, né? A esfirra eu quero ela macia e o pão eu quero ele crocante. Então tá aqui o pãozinho assado. Olha que lindos. Não parece que tá quente. Tá? Então aqui observe os pãezinhos. Eles estão bem crocantes.
tá? Foi feito esse com sementes. Deixa eu só pegar um papel aqui. Tá quente, bem quente. Esse papel vai me ajudar aqui nessa questão do celular. É papel de cozinha, tá, gente? Aqui eu não uso pano de prato. Só uso papel para trabalhar, enxugar, limpar. Facilita uma série de coisas, inclusive você tem que lavar. É econômico, sim, porque você umedece, espreme ele, volta a trabalhar, para usar de novo, tá? Ó, esse é com grãos. Deixa eu ver se melhorando a claridade aqui. Esse é o de grãos. A gente enrolou ele no grão. E esse aqui, simplesmente na farinha de arroz. Esse aqui é o recheado. Eu aproveitei a sobra de massa e o recheio e fiz um pão maior, recheado. Este com certeza vai ficar mais úmido que qualquer um desses daqui, né? Olha que bonitinho, tá? Vai ficar mais úmido que qualquer um desses outros aqui. Não em relação à esfirra. A esfirra nós umedecemos para que ela ficasse macia. Ela já perdeu aquela crocância, então ela está ficando macia. Aquele agradável maciez da esfirra. Tá bom? Gente, agora é só curtir. Eu gostaria que vocês estivessem aqui comigo para curtir. Tá? É uma pena. Não moro tão perto da cidade, eu estou no sítio. Mas, aliás, vocês devem ter escutado um pouquinho do barulho aí da máquina, do rapaz limpando, cortando, tá? E eu tô numa vista aqui privilegiada. Ai, só mata, só verde. Então tá aí, gente. Mas um dia, se alguém quiser vir, né, fazer parte de uma live pra gente curtir aqui, fazer uma receita com mais tempo, com mais tranquilidade, né, dá um toque pra mim e a gente vai combinar, tá bom? Um beijo e até a próxima.